Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 55. Vamos continuar o tema da semana passada, a Igreja Reformada sempre reformando, mas com uma explicação de forma prática a partir do texto de Isaías 55. Sempre reformando, sempre buscando e ouvindo a Deus. Vou fazer a leitura, são apenas 13 versículos, irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias, Isaías 55. A todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-te para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve nos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por este momento que acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos mais uma vez, ó Deus, a Tua orientação para que possamos tirar, ó Deus, ensinamentos importantes, ó Pai, como foram nessa época para os que a receberam e como tem sido no decorrer dos séculos, ó Pai, quando essa mensagem é pregada. Que ela fale também ao nosso coração nessa noite, que o Senhor venha nos iluminar com Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dar direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós pensamos nesse tema, sempre buscando e ouvindo a Deus. Baseado aqui nessa passagem que nós estudamos. Porque nós falamos na semana passada que o sempre reformando significa a necessidade de nós não descuidarmos de como nós somos perante Deus, de como nós aprendemos os mandamentos de Deus. Ou seja, que sempre reformando não é uma mudança, né? Mas é, digamos assim, um retorno às Escrituras.
A reforma, na história, naquele tempo, foi a restauração espiritual do povo, que é necessária hoje e todo dia. Basta a gente olhar para a nossa vida, a gente gostaria que a gente pudesse resolver todos os problemas e ficasse só tranquilo, né? Já trabalhei, já consegui guardar o dinheiro que eu tenho, já resolvi todos os meus problemas em todas as áreas, aqui eu vou descansar. Mas nós sabemos que cada dia nós temos que levantar, temos que trabalhar e temos que resolver problemas. E não seria diferente em relação à nossa vida espiritual. Nós comemos de Jesus, comemos o pão, tomamos dessa água da vida e agora não precisamos fazer mais nada. Nós sempre precisaremos novamente nos reabastecer, novamente estudar, nos alimentar da palavra de Deus. Então nós temos aqui esse convite, um convite da palavra de Deus. E eu acredito que se encaixa muito bem com o nosso tema da reforma. É um convite para que nós estejamos assim retornando, né, às Escrituras. E nós falamos que reforma, mais do que mudanças, é um retorno à verdade. Mas vamos lá, Isaías 55, você pode manter a sua Bíblia aberta, nós vamos colocar alguns versículos ali, mas nem todos. Então você acompanhe a Bíblia. E aqui diz: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Qual que é o convite? Primeiro, a quem é o convite, né? Todos vós que tendes sedes, que tendes sede, todos vós. E aqui ele está falando exatamente que não era só os judeus, mas eram os gentios, pecadores e todos aqueles que estivessem se dispondo a buscar. Sabemos que a metáfora, né, de sede, de fome, aqui, quando ele usa os elementos, água, vinho, leite, ele faz uma comparação de coisas que são para eles importantes, né? Quando se fala de água em abundância, não era algo fácil de se conquistar, de se conseguir naquela época. Quando se fala de vinho e leite, está falando de alimentos básicos da dieta, alimentos que vão nutrir realmente. E ele está, assim, fazendo uma comparação, né, com o estarmos vindo ao Senhor, buscando o Senhor. Ele é a água, Jesus é o pão da vida, a palavra tem como metáfora também essa água, e nós ouvimos esse convite. Quem tem sede? Todos nós temos sede. Quem tem fome? Todos nós temos fome. E ele diz que nem todos vão à fonte, nem todos bebem dessa água ou compram o alimento certo. Mas o convite aqui é: vinde às águas. E essa vinde às águas é vinde a mim. É o convite do Senhor para nós. Estarmos indo até a sua presença. O curioso aqui, quando ele diz: vinde comprai e comei, quando ele diz aqui: vinde, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, é algo que a gente acharia estranho, né? Quando você tem alguém que não tem dinheiro, que está em dívida, geralmente você diria para essa pessoa: não compre mais nada, pague as suas dívidas. Mas Deus diz: compre, e compre sem dinheiro. E aqui mais uma vez é a proposta da graça. Deus não vem até nós cobrando alguma coisa ou nos acusando de alguma coisa, mas Ele sempre se aproxima de nós, oferecendo a sua graça, oferecendo a sua misericórdia, o seu cuidado. E por isso ele diz: vinde a mim. Quem não vem, quem não vai até Jesus, quem não busca das águas da vida, quem não busca desse alimento, estão num caminho errado. E é isso que ele diz aqui no verso 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que não buscar o que é bom, né? E é uma pergunta que a gente tem que se fazer muitas vezes, né? Por quê?
se eu sei aonde eu encontro a verdadeira água, a luz, verdadeiro alimento, eu me afasto, eu gasto o meu tempo, eu gasto o meu esforço com aquilo que não satisfaz. Isso é algo para o ímpio, mas quando nós conhecemos a Deus, nós devemos buscar o Senhor. João 6:27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Buscai ao Senhor, vinde a mim. Na sequência, ele vai, como que dizer, a alma viverá. Então aqui ele já não está usando a metáfora, vinde as águas, compre o pão. Ele está exatamente mostrando que essa água, que esse pão, que esse vinho é Deus. Então incline os seus ouvidos, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Inclinai os ouvidos. Antes ele já tinha dito no verso 2: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então, como buscar a Deus? Ouvir os seus ensinamentos, se inclinar a Ele. Se os irmãos lembrarem, na liturgia foi lida no início Provérbios. Eu gosto muito dessa passagem de Provérbios. Provérbios capítulo 8, que diz: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não se faz ouvir a sua voz. E a gente não tem como dizer não. Aquele que conhece a Deus, ele não é apenas, digamos assim, atormentado com tentações ou tentado a andar no mau caminho. Pelo contrário, o que nós ouvimos diariamente é a voz da sabedoria, é a voz de Deus. Ouvimos também coisas que querem nos desviar, mas como a gente ouve voz da sabedoria? E aí que está, nem sempre nós ouvimos e seguimos o que é correto. Por isso que ele disse: por que gastais, né? Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Se ele está dizendo para a gente ouvir, é porque a gente tem essa capacidade de ouvir. Sabedoria fala. A sabedoria fala a nós, e nós devemos e podemos ouvi-la. E quem ouve não vai comer as migalhas do mundo, um prazer momentâneo. Aqui diz: vos deleitareis com finos manjares. A vida com Jesus, a vida com Deus é muito melhor, não só no céu, né? Parece que tem gente que pensa que a vida boa com Deus é só no céu. Já aqui a vida é muito boa, quando nós andamos nos caminhos de Jesus, quando nós seguimos a Jesus, nós nos deleitamos de alegria e de paz. Mas principalmente ele fala que esse alimento é para a nossa alma, que é o mais importante. A vossa alma viverá. Quem alimenta só o corpo, quem alimenta só a carne e os seus desejos, ele pode até por algum momento ter um certo prazer, mas a sua alma cada vez mais fica sem forças, sem alimento, sem vida. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Ainda falando sobre benefícios, né, que a gente vê alguns benefícios de viver com Deus, ele fala sobre Davi. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, versículo 3, ouvi e vossa alma viverá, porque farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E aqui o versículo 4 e 5, ele continua acrescentando algumas coisas, dizendo o seguinte: Deus prometeu a Davi uma descendência e Deus, assim, cumpriu essa promessa. E nós somos parte dessa descendência de Davi. E nós somos abençoados com as mesmas bênçãos que foram prometidas a Davi. É uma aliança eterna, é a misericórdia, é o cuidado de Deus, é vivermos na glória de Deus. Então ele diz: eu vou dar a vocês
É muito mais do que qualquer outro tesouro. É a glória de Deus, é estar com o Senhor, é ser protegido do Senhor. Sempre reformado, é sempre beber da água, é sempre ser alimentado por Jesus. Com o passar do tempo, dos dias, talvez o amor vai esfriar, ou nós vamos começar a dar atenção a outras coisas, nós vamos desviar os nossos pensamentos, a nossa distração pode nos levar para longe das coisas mais importantes da nossa vida. A gente falou um pouquinho hoje cedo sobre aquela ideia de quem teria coragem de pegar um carro e sair à noite com o farol apagado, desligado. Poderíamos pensar, quem acha que se simplesmente toma uma decisão, eu não vou comer mais, não vou me alimentar mais. Quem acha, quem levanta a mão e diz, não tem problema nenhum, não tem problema. Todos nós sabemos que tem problema sim, que uma hora nós vamos morrer por causa disso, nós precisamos de alimento. Se nós sairmos no escuro, nós vamos ser acidentado ou cometer algum problema aí no trânsito. A lâmpada é a palavra, nós precisamos da luz. A lâmpada nos ilumina o caminho, mas também a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, e nós precisamos, porque o que adianta você estar vivo e a sua alma estar enfraquecendo? Já pensou se tivesse uma balança para pesar? A gente pesa naquela balança lá, é o peso do nosso corpo, né? Tem muita água ali também, né? O problema é a água. Mas já pensou se a gente tivesse uma balança para pesar a nossa alma, quantos quilos, gramas, como nós estaríamos? Então é importante sim nutrir, alimentar essa alma. Quando isso deve ser feito, irmãos? Sempre. Quando isso deve ser feito? Agora, já. Isso é a ideia da reforma, sempre reformando. E é tão bom isso, né, que a experiência com Deus, ela não é só uma, aquele testemunho da infância. Todo dia a gente tem um testemunho para dar. A gente não tem tempo para ficar todo mundo vindo à frente falando o seu testemunho. Mas todos nós temos um testemunho diário para dar. E a gente pode falar com o nosso vizinho, com um amigo na escola, com alguém, né? Testemunhar do que Deus tem feito por nós. E eu creio que o texto poderia parar aqui. Isaías 55, de 1 a 5, porque é bem claro, né? Isaías falou que vocês, todos, né? Quem tem sede, venha a água, quem tem fome, mas não tem dinheiro, compre. Ficou muito claro. Buscai o Senhor e não o mundo, e não as coisas desse mundo, inclinai os ouvidos. Eu vou fartar a sua alma de bens, eu vou te dar herança eterna, misericórdia prometida a Davi. Eu vou te fazer com que você deleite com finos manjares, a sua alma viverá, farei uma aliança perpétua e tudo mais. Mas não parou aqui, eu creio pela importância dessa passagem. É tão importante que ele faz um alerta no verso 6. Esse versículo eu acredito que todos nós já decoramos, já fomos confrontados com ele, talvez assustados com ele. E ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, nós precisamos buscar o Senhor agora. É um alerta por quê, irmãos? Porque a oportunidade pode passar. A oportunidade passa para muitos que se afastaram do Senhor e morreram, pereceram nos seus pecados. A oportunidade passa para muitos que se afastaram tanto e estão tão longe. Sabe quando você perde o caminho e você vai para um outro lugar tão longe que você até desiste da viagem, porque está tão longe, está tão fora, vou fazer outra viagem, perdi a viagem. Tão longe,
Mas mesmo esse muito afastado, tem ainda a oportunidade enquanto está vivo. A oportunidade passa porque Jesus voltará, se nós não morrermos antes. E quando a gente tem que buscar, daqui um pouquinho, né? Porque agora eu tenho umas coisas a fazer aqui ainda no mundo. Não, irmãos, não sabemos o quanto tempo nós temos. E a oportunidade de Deus é sempre agora, né? Sabedoria é para colocar em prática no momento em que nós temos. Como que a gente busca o Senhor? Aqui nós percebemos, no verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então o texto é bem claro, irmãos. Há uma oferta e há um chamado de atenção: buscai o Senhor. Mas não basta buscar o Senhor se nós não nos convertermos do nosso mau caminho, se nós não abandonarmos o nosso pecado, se nós não nos afastarmos daquilo que desagrada o Senhor. E aqui, exatamente é esse princípio da reforma, né? De alinhamento com os pensamentos e caminhos de Deus, a palavra de Deus. Volta-se. Converter é voltar, né? A conversão ela pode ser 90, 40 graus, um pouquinho. O importante é que se você está desviando do caminho, você voltou para esse caminho. Converta-se ao Senhor. E para isso nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Tem um comentarista que, falando a respeito disso, ele colocou aqui a seguinte pergunta: o que implica em buscar ao Senhor? E aí é o seguinte: admitir que somos pecadores e que pecamos contra Deus Santo. Implica em nos arrependermos, mudar a forma de pensar sobre o pecado e abandoná-lo, voltando-se para o Senhor. Por que temos que fazer isso, irmãos? Porque nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. O momento, a oportunidade de arrependimento é agora. Ainda ele diz: devemos retornar a Deus com fé e crer em sua promessa, de que em sua misericórdia Ele perdoa abundantemente. Não é algo que nós fazemos por nós mesmos, pela nossa força, mas confiados em Deus e na sua misericórdia. Neste alerta ainda ele coloca o texto mostrando que a gente precisa entender que os nossos pensamentos e caminhos, se estiverem distantes de Deus, nós acharemos que eles são bons, mas eles não são bons. Melhores são os caminhos e pensamentos de Deus. Verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sempre quando eu leio esse texto eu falo, né, que às vezes a gente só lê esse texto dizendo: realmente o Senhor tem uns pensamentos muito mais altos, louva a Deus por isso. Não, ele está querendo dizer que nós devemos abandonar os nossos pensamentos e caminhos que são menores e converter os nossos pensamentos e caminhos ao Senhor e pensar como o Senhor, pensar mais alto, andar mais junto com o Senhor. Deus é poderoso para fazer isso. E ele coloca que a palavra, a sua palavra, é uma semente que vai transformar nosso coração, transformando a nossa mente, transformando a nossa visão. Ou seja, nós precisamos converter, e converter o quê? Converter os nossos pensamentos, converter os nossos caminhos, convertermos ao Senhor, aos pensamentos e aos caminhos de Deus. Na sequência, ele explica, fazendo uma comparação com uma semente que nasce. Por que essa semente nasce? Verso 10. Que assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem primeiro regarem a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come.
Então a semente, ela vai brotar porque a água, a chuva cai do céu, noção básica aqui, né? E vai preparar a terra para que essa semente venha brotar. E aí ele faz a comparação da palavra. Assim é a palavra que sai da minha boca, ou seja, vem do céu. Não voltará vazia, para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra vem do céu como a chuva, e essa palavra molha o nosso coração, que é o solo, que aí com a semente da palavra, com a semente do Senhor, vai brotar e assim nos transformar. Por isso que a palavra vai prosperar, porque veio de Deus. Então a força não é nossa, o poder dessa conversão é de Deus. E a promessa dele é que, se ele vem com a sua chuva sobre nós, nós seremos transformados. Porque ele é capaz de transformar o nosso coração. Quando nós recebemos a palavra de Deus, o propósito dele é cumprido. Essa palavra é a palavra que permanece sempre aos nossos corações. E aí a gente percebe que, na sequência, ele fala de um momento de alegria, né? Versículo 12, 13. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Toda a sequência, quem vai até o Senhor, quem bebe da água da vida, quem se alimenta do Senhor, e para isso também deixa o seu mau caminho, este vai receber a palavra que vai brotar e trazer alegria, trazer paz à nossa vida. O quanto nós precisamos disso, irmãos? Quando? Hoje? Amanhã? Depois de amanhã? Sempre. Sempre. Vigiai, orai, buscai o Senhor, buscai beber dessa água. Nós precisamos beber água várias vezes por dia. Nós precisamos nos alimentar, nem tantas vezes por dia, mas nós nos alimentamos. E nós precisamos buscar a reforma. Esse lema da reforma não deveria ser lembrado apenas uma vez por ano, né? Dá para fazer um tema anual, sempre reformando. Porque é necessário que a gente não descuide, irmãos. Muitos descuidaram de coisas tão pequenas, de detalhes tão pequenos, dizendo, isso não tem importância. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando mal perceberam, já estavam afastados do Senhor. Já deixaram princípios que eram importantes, mas que eles agora não chamam mais de importantes. E muitos perderam a alegria, perderam a paz, a vontade de cantar, porque já não mais está vivendo nessa alma, né? A alma não vive sem a alegria na alma, como cantar, como expressar louvor a Deus. Que Deus assim nos ajude, irmãos, nos abençoe, lembrando sempre que Deus é poderoso para fazer que a sua semente de vida brote no nosso coração. Que Deus nos abençoe, avive a sua obra em nós, avive a sua obra em nós. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em Tua casa, ó Deus, mais uma vez para refletir sobre a nossa vida como igreja, mas não só como igreja no sentido geral, mas particular, ó Deus. Porque nós sabemos que o avivamento, a reforma de uma igreja, ela começa na vida de um, de outro, ó Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso e transformando uma vida apenas sequer, é capaz de influenciar os demais, capaz de influenciar uma nação, ó Deus, o mundo inteiro, como a gente percebeu o que aconteceu na reforma, ó Deus, quando
poucos se levantaram e de repente a reforma estava se espalhando por todo mundo. Ó Pai amado, venha sobre nós trazendo esse avivamento, trazendo esta transformação, ó Deus, e que nós possamos realmente buscar ao Senhor, Deus. Como é bom saber que o Senhor é quem nos chama, é quem promete, é quem faz o convite para estar indo às águas, para estar bebendo do Senhor. E que nós assim estejamos ouvindo a voz da sabedoria, ó Deus, e assim recebendo esta água, pela graça, Deus, tomando esse alimento que é o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.